Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Raquel, eu sou professora de inglês do Colégio Liceu e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre formação de palavras e inglês instrumental. Então vamos começar com a formação de palavras. Para que serve, né, a formação de palavras? Formação de palavras a gente chama também de morfologia, né, do inglês. Então, para que serve a formação de palavras? A formação de palavras serve principalmente para a gente compreender as palavras. A gente entendendo como as palavras são formadas no inglês, a gente consegue ter um vocabulário maior, a gente consegue adquirir um vocabulário maior e acaba melhorando a nossa compreensão de texto, a nossa compreensão da língua de modo geral. Para que a gente consiga fazer isso, é importante reconhecer principalmente os afixos, né, os prefixos e sufixos mais usados na língua inglesa e, obviamente, os significados de cada um desses prefixos e sufixos. Quando a gente adiciona prefixos e sufixos às palavras, a gente normalmente acrescenta novos significados a essas palavras. Então, sempre que vocês forem ler um texto, ou que vocês estiverem ouvindo alguma coisa, enfim, é importante prestar atenção e reconhecer o significado das palavras através dos seus sufixos ou dos seus prefixos. A posição dessas palavras na frase também faz diferença. E a classe gramatical que essas palavras pertencem. Então, quais são os processos de formação de palavras que a gente tem na língua inglesa? A gente tem, basicamente, 3 processos de formação de palavras. O primeiro deles, o mais simples, é o compounding, que é a junção de 2 palavras para formar uma terceira. Então, a gente tem 2 palavras completas, que significam, têm significados próprios, e a gente junta elas e faz uma terceira palavra. Como o exemplo de armchair. Arm significa braço e chair significa cadeira. Então, quando a gente junta essas duas e faz armchair, a gente tem a palavra poltrona, que é uma coisa que a gente senta, mas que tem um descanso para o braço também, né? Então, a gente chama de armchair. Às vezes, esse compounding, ele faz sentido, igual no caso de armchair, mas às vezes não faz muito sentido. A gente tem que pensar muito lá no passado, de onde veio as palavras, para a gente conseguir entender por que são essas 2 palavras que foram juntadas para fazer essa terceira que não tem muito a ver. Mas, enfim, continuando, o segundo processo de formação de palavras que a gente tem é o compounding. É conversion. Conversion é a conversão. Então, o que isso significa? A gente muda a classe gramatical de uma palavra sem mudar ela de nenhuma maneira. No inglês, muitas coisas, muitos substantivos e adjetivos, às vezes, viram verbos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o exemplo de text. Text é um substantivo, né? Tradicionalmente, a palavra é um substantivo que significa texto. Mas é possível, hoje em dia, usar a palavra text como verbo, que significa, não é escrever no texto, significa enviar mensagens de texto, né, pelo celular. Então, por exemplo, eu posso usar uma frase como I text my friends every day. Eu envio mensagens de texto para meus amigos todos os dias. É uma coisa relativamente nova na gramática do inglês, mas que está sendo cada vez mais incorporada, né? A gente sabe que gramática é uma coisa que sempre vai mudar. A língua é viva, então a gente está sempre adaptando a gramática ao que os falantes fazem, porque a gente não só segue a gramática, a gente cria ela, na verdade, né? A gramática, ela veio depois da língua, né? Então a gente usa a gramática como um guia, mas o que nós fazemos com a língua é sempre válido. Então, a transformação de classe gramatical de uma palavra, ela é válida e ela está sendo incorporada agora na gramática do inglês como um processo de formação de palavras também. E, por último, a gente tem o terceiro processo de formação de palavras, que é a afixação, que é parecido com o português, que é a adição de prefixos e sufixos às raízes das palavras. Então, a gente tem como exemplo a palavra possible, eu adiciono um prefixo e ela vira impossible, e a palavra possible também, a mesma palavra, eu adiciono um sufixo e ela vira possibly, ok? Então, a gente vai ver um pouquinho mais especificamente sobre eles. Sobre prefixos e sufixos, então. Quando que a gente usa um, quando que a gente usa outro, qual que é a diferença? Então, os sufixos, eles vão mudar a classe gramatical das palavras. Então, a gente viu o exemplo lá de possible para possibly. E aqui a gente tem mais um exemplo. Então, de possible, que significa, é um adjetivo, significa possível. Eu posso ir para possibility, que é um
substantivo, que significa possibilidade. Então, eu mudei a classe gramatical da palavra. Ou eu posso ir para possibly, que é o exemplo que eu tinha antes, que é um advérbio, possivelmente. E os prefixos? Os prefixos, eles mudam o significado da palavra. Eles não vão mudar a classe gramatical, eles vão mudar o significado. Então, por exemplo, de possible eu vou para impossible, né? De possível eu vou para impossível. Eu mudo completamente, né? Eu estou fazendo aqui o oposto disso. O que acontece? Quando a gente fala de sufixos e prefixos, principalmente, para processo de formação de palavras, não tem uma regra. A gente não tem uma regra para seguir. São muitos prefixos e muitos sufixos. Os prefixos, eles têm significados. E às vezes você vai ter muitos sufixos com o mesmo significado. Desculpa, muitos prefixos com o mesmo significado que vão ser adicionados a diferentes palavras. Dependendo do radical, a gente vai usar um prefixo diferente, assim como os sufixos. Tem vários sufixos que são para formar substantivos, ou para formar advérbios, ou para formar adjetivos. Então, a minha sugestão para vocês como alunos é que vocês tentem sempre que vocês lerem um texto, tentem identificar esses sufixos, identificar esses prefixos e tentar lembrar de qual sufixo e qual prefixo vai com qual radical, com qual tipo de radical, e começar a prestar atenção, porque o único jeito de vocês lembrarem e aprenderem a usar os prefixos e sufixos é com o tempo, com familiarização, com prática. Não tem muita regra mesmo. Os sufixos, principalmente, são importantes de vocês saberem, vocês reconhecerem, para vocês saberem qual é a classe gramatical das palavras. Eles vão sempre ajudar na compreensão. Mas se vocês tiverem que criar uma palavra, né, que usar um prefixo ou um sufixo para criar uma palavra, fica mais difícil se você não estiver familiarizado com qual prefixo ou qual sufixo é usado com aquele radical. Então, agora a gente vai para o inglês instrumental. O que é inglês instrumental? Alguém já ouviu falar em inglês instrumental? A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, para que serve o que é inglês instrumental? O inglês instrumental, em inglês, ele é chamado de English for Specific Purposes. Então, a gente chama de inglês para fins específicos. O que é inglês para fins específicos? É um conjunto de técnicas de interpretação de texto que a gente usa para tópicos específicos. Então, é muito comum o inglês instrumental para interpretação de texto, de notícia, para interpretação de textos acadêmicos. Tem muitas pessoas na faculdade que estudam inglês instrumental para poder compreender os textos que eles têm que ler, porque eles não têm o domínio da língua estrangeira. A gente fala aqui de inglês, mas isso pode ser usado em várias línguas. Todas as línguas têm por exemplo, português instrumental, para quem não é falante de português, o francês instrumental. Todas as línguas, eles têm como ensinar técnicas de interpretação de texto para que você consiga compreender textos, lendo, né, compreender textos melhor. Essas técnicas são muito usadas por pessoas que vão fazer algum tipo de prova, que tem que ler textos muito rapidamente, ou por pessoas que vão estudar, fazer faculdade, e aí tem que ler textos em língua estrangeira. É difícil se você não tem o domínio da língua. E às vezes na faculdade a gente tem que ler textos que não são da nossa língua nativa, né? E aí o inglês, a disciplina, né? A língua instrumental ajuda bastante nesse sentido. Então aqui a gente vai passar por algumas técnicas de interpretação de texto. Uma delas é o reconhecimento de partes do texto. Quando a gente está falando de inglês instrumental, é mais fácil porque é o mesmo alfabeto, né? A gente usa no português e no inglês o mesmo alfabeto, então é mais tranquilo para a gente identificar as partes do texto. O título, o tamanho do texto, os parágrafos, as imagens ou símbolos, a fonte da informação, se você, por exemplo, está lendo uma notícia, ou se você está lendo um texto acadêmico, de onde saiu aquela informação, é sempre importante pensar, porque isso vai te ajudar a saber qual é o tipo de texto que você está lidando. E a fonte do texto também, né? O formato da escrita do texto. Porque você vai também perceber se é um texto mais sério, se é um texto jornalístico, se é uma charge, se é enfim, né? Se é um texto publicitário, tem vários tipos de textos diferentes. Outra técnica é o que a gente chama de scanning, que significa passar os olhos sobre o texto, como um scanner mesmo, né? O scanner, ou quando a gente vai tirar uma cópia, uma fotocópia, não xerox. Você vai só passar o olho pelo texto
procurando por informações que saltem aos olhos. Então, quais são essas informações que normalmente quando a gente tem várias palavras, algumas informações saltam aos olhos, que são os números, as palavras em caixa alta, ou em negrito, ou itálico, ou sublinhadas, são palavras importantes. Os organizadores de texto, às vezes a gente tem notas, né, números em cima das palavras para identificar notas, ou a gente tem parágrafos divididos em tópicos, também são organizadores de texto. Depois a gente tem, se você vai fazer uma prova, é importante fazer a leitura da questão. Por quê? É importante que você leia a questão para você focar a sua mente no que a questão está pedindo, quando você for fazer a leitura do texto, né? Às vezes, você lendo a questão, você nem precisa necessariamente ler o texto inteiro com muita atenção, porque às vezes a questão não vai te pedir uma informação tão específica. Então, é importante você sempre ler a questão para você não perder tempo, né? Já que a gente tem tão pouco tempo para fazer prova, normalmente, é importante você já ler a questão para focar a sua mente no que a questão está te pedindo. E aí a gente tem outra técnica que é o skimming. O skimming, ele é uma leitura rápida do texto, ou de algumas partes do texto. Então a gente vai ler o título, o subtítulo, os cabeçalhos de textos ou de jornais, enfim, as ilustrações ou símbolos, as primeiras frases que a gente chama de topic sentences dos parágrafos. As topic sentences, normalmente, as primeiras frases do parágrafo, ela dá uma ideia geral do que o parágrafo vai falar. Então, é importante, é legal se você conseguir identificar ou entender as primeiras frases do parágrafo, para você saber mais ou menos do que cada parágrafo trata, para se você precisar procurar depois uma informação específica, você já sabe em qual parágrafo está. E as últimas frases também, que normalmente são um resumo do que o parágrafo falou. E, por último, é a leitura atenta do texto, que é o momento de se dedicar à leitura por inteiro, identificar a resposta que a questão está pedindo. Às vezes é a resposta correta, às vezes é a resposta incorreta. Mas é sempre importante, se for uma questão de interpretação de texto mais profunda, que você leia o texto com bastante atenção. E aí, ao final, a gente tem algumas dicas gerais de interpretação de texto. O que é importante você lembrar? Foque sempre no contexto. Não é preciso você entender todas as palavras do texto, entender cada coisinha que o texto está falando. O importante é você normalmente entender a ideia geral. As questões de interpretação de texto de inglês, de modo geral, de todas as línguas, elas normalmente pedem que você entenda a ideia geral do texto. Então, não se preocupe se você passar e não entender todas as palavras. Se você entendeu a ideia geral do texto, já é um meio caminho andado, pelo menos. Prepare-se. Como assim prepare-se? Fazer provas anteriores. Se você vai fazer uma prova, um Enem, ou um vestibular seriado, ou alguma coisa do tipo, é sempre bom você procurar na internet as provas anteriores, dos anos anteriores, para você saber o tipo de questão, se familiarizar com o tipo de questão que aquela banca específica cobra. E também estar informado do que está acontecendo no país e no mundo. Por quê? Normalmente essas provas, elas cobram atualidades. Então, se você vai fazer uma prova de vestibular e aí está lá um texto sobre uma situação, né, um acontecimento histórico que foi recente, é sempre importante você saber como aconteceu, que acontecimento foi esse. Você tem que estar sempre informado sobre o que está acontecendo no mundo. É sempre importante para você conseguir ter a ideia geral do texto melhor também, para você saber mais ou menos o que está acontecendo, o que está falando no texto, né? E é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula e vocês estejam muito bem informados, se mantendo informados sobre o que está acontecendo no mundo. Por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.